Shingeki no Kyojin, capítulo 112, dos mesmos criadores de Zack e Itachi. Vem aí, Eren Sasuke. Por que não? Eren disse pra Mikasa que sempre odiou ela, desde sempre. E teve gente que achou isso incrível. Nossa, que plot twist. Na verdade, ele odiava... Tá, tivemos duas grandes revelações, não sei se são grandes revelações, mas são importantes de qualquer forma nesse capítulo. Uma sobre os titãs originais, sobre a influência que eles têm sobre os usuários, sobre os recipientes, os Jinchurikis deles, e também sobre os Ackerman. De modo que foi sim um episódio importante, teve sim momentos muito interessantes, muito bons. Eu fiz a live assistindo esse capítulo lá na Streamcraft, o link aí tá por aí, tá aí no comentário fixado, o link pra Streamcraft se você quiser assistir lá. E eu, enquanto lia, e quando eu terminei o vídeo, eu tava com um pouco de dor de cabeça, eu tava um pouco assim, e eu falei muito mal desse capítulo. Não deveria, não foi de todo mal. Teve alguma coisa ali que eu não gostei e tal, mas não gostei bastante. Inclusive não foi um capítulo de todo ruim. Vamos começar do começo. Eu achei a estratégia do vinho muito boa. Eu não sei se eu falei isso no vídeo sobre o episódio 111, o capítulo 111, mas eu acho a estratégia do vinho muito genial, muito inteligente. É uma estratégia bem bolada, é um bom uso, uma boa utilização dos poderes do Zack, que aparentemente vão um pouco além de só tacar uma pedra numa galera, num pessoal. Inclusive o Nicolo comenta sobre um ataque que aconteceu a uma nação inimiga de Marley, que foi muito parecido ali com o que aconteceu na vila do Cone. Eu esqueci o nome da vila, Hakago, era isso? Se pá era. Não foi algo igual, até porque ninguém nessa nação, eu imagino que ninguém ali era eudiano, então teve que rolar uma infiltração, né? Algo mais parecido, na verdade, com o que teve lá no Forte Slava. Uma coisa que me chamou a atenção nesse capítulo, e eu não sei se isso foi um erro, eu não sei se isso foi erro de tradução, enfim, mas nesse capítulo o Nicolo se pergunta por que foi ordenado a servir esse vinho para o alto escalão da tropa de exploração, sendo que no capítulo anterior eles falam que aquela área onde é servido esse vinho é reservado ao alto escalão da polícia militar, que é outra parada. Inclusive isso que eu tô falando é porque eu dei uma olhada no mangá em inglês e tá a mesma coisa, então talvez tenha sido uma confusãozinha do Isayama, do autor, mas tanto faz, porque no final teve o pessoal ali que tava com o Levi, se transformou tudo em titã, então danou-se pra tropa de exploração também, não tem conversa, é baú pra todo mundo. Aí uma confusão, pessoal tentando lavar o rosto do Falco, enquanto a Mikasa e o Armin estão cuidando ali da Gabi. Aí quem que surge? Quem é que surge? O Sasuke. Quer dizer, Eren, já com a mão cortada, preparado pra levar tudo pelos ares. Foi exatamente igual, ele começou a conversa, o diálogo com o Reiner lá no episódio 100 e alguma coisa. E quando você vê o Eren, que você já tava sabendo que não tava pra muita ideia, o cara não tá pra muita conversa, o cara tá linha dura, ele tá fazendo as coisas do jeito que ele quer. Quando esse cara chega com a mão cortada, já mostrando, ele já tá mostrando. É a mesma coisa de chegar com levantando assim, mostrando a arma assim, ó, na cintura, ou levantar a arma, já foi assim. Quando chega esse cara fazendo isso, você já pensa, agora que o barraco desabou, nessa que meu barco se perdeu. E aí que a gente vê que toda a facção Yeager tá ali naquele lugar, que eu não pensei que eles estavam ali, eu pensei que eles já sabiam da localização do Zack, mas eles não sabiam do que eu achava que eles sabiam, mas eles sabiam de alguma coisa que eu não sabia que eles sabiam. Que foi o negócio do vinho, e se eles sabiam, provavelmente o Eren também sabia, e essa foi uma pergunta que eu me fiz no episódio passado aqui, no vídeo passado do Shingeki 111, se o Eren sabia. Porque a minha pergunta, meu questionamento é assim: se ele sabe de um plano que coloca em risco a vida da Mikasa e do Armin, como é que esse cara não contou? Qual que é o negócio? Então, já que ele sabia, pra mim é menos um ponto pro Eren. Mas não tem problema nenhum, porque até o final desse capítulo o Eren perderia quase qualquer ponto que ele poderia ter conseguido comigo, que ele conseguiu comigo até o capítulo 104. Eu tava gostando muito dessa rebeldia, dessa independência do Eren em relação à tropa e dos amigos também. Ele sempre foi um protagonista extremamente apagado. É como se Shingeki no Kyojin não tivesse um protagonista. Agora o Eren estava sendo esse protagonista aí. Vai fazer o quê?
Tem uma menina gritando, mano. O que tá acontecendo? Mas antes de falar do Eren Sasuke, vamos falar aí da influência, da informação que a gente recebeu sobre a influência, as influências que os Titãs originais têm sobre os usuários deles, sobre os Jinchurikis deles. Porque o Eren menciona, ele cita comportamentos do Armin e fala que isso é influência do Bertholdt. Coisas como a proximidade do Armin com a Anne e também a passividade do Armin, do vamos conversar, ele sempre apelar pro diálogo. Muito interessante, muito bem bolado. Aparentemente não é só a vontade do primeiro Rei das Muralhas que ela se sobrepõe às vontades, às características dos usuários de sangue real, mas aparentemente todos os titãs, todos os portadores de titãs originais, eles são influenciados, eles sofrem a influência dos usuários anteriores. Isso é uma coisa que eu considerei desde o momento em que foi falado que o titã, no caso o titã primordial, o primeiro Rei das Muralhas, ele influencia os portadores dele. A única coisa que me fazia pensar que talvez não funcionasse assim com os portadores dos outros 8 titãs é porque eles não têm o sangue real. Eu acho que o fator que reforça, que aumenta a influência do titã é o sangue real. Talvez ainda, não é uma teoria, é só um chute, é só uma ideia. Muito interessante sim, ou melhor, seria muito interessante se fosse verdade. Se o Armin não fosse próximo da Anne e se ele não fosse o cara do vamos conversar desde o começo do mangá, desde o começo do anime, desde muito antes de ele saber que poderia um dia talvez comer o titã, a porra do Bertholdt, colossal. A proximidade dele com a Anne foi mostrada em diversos momentos no anime, no começo ali na primeira temporada, desde que eles se conhecem até o momento da cristalização da Anne. De todos os personagens, ele sempre foi o cara mais próximo da Anne. Inclusive eu achava que rolava um clima ali que tinha alguma coisa, um pouquinho mais do que amizade, pobre Bertholdt, aliás. E um dos melhores momentos do Armin até hoje foi ele tentando proteger o Eren e fazendo um discurso lá no... não lembro que capítulo que foi, episódio 6, 7 do anime, não lembro. Ele protegendo o Eren, porque o Eren tinha se transformado em titã e tava lá todo brisado, um monte de canhão apontado pra eles e tal. E o que o Armin faz? Ele vai pra ação? Não, ele dialoga. Ele apela pro vamos conversar. Ele sempre foi assim. Então, Bertholdt... Desculpa, Bertholdt, quem é Bertholdt? Pra mim não tem sentido nenhum dizer que ele é assim porque ele tá sendo manipulado, porque ele tá sendo influenciado pelo Bertholdt, não. Ou seja, na minha opinião, o Eren não poderia estar mais errado quanto ao Armin, porém isso não significa que ele tá errado em relação à influência do titã, dos portadores, a influência do titã original sobre o usuário, até porque o cara falou em liberdade umas 20 vezes, 25 vezes, 22 vezes, sei lá, 23. Acho que umas 23 vezes durante esse diálogo. Liberdade, liberdade. O Kruger falou que o titã de ataque é o titã que sempre vai ir atrás da liberdade, vai lutar por liberdade, etc. Então, aparentemente, o Eren está sim sofrendo uma influência fodida do titã dele. Eu cheguei a considerar essa possibilidade dos titãs influenciarem os portadores, mas se não me engano foi o Bruno Bandeira do vlog do Enel ou foi o Matheus do All Blue que fizeram um vídeo sobre, eu não lembro qual foi deles, mas seja quem for, parabéns, aparentemente você tinha razão. E a outra revelação importante desse capítulo foi sobre os Ackerman, onde o Eren fala que eles são sim frutos de experiências, que mesmo mantendo a forma de humano, eles conseguem despertar os poderes de titã. Isso quando algum eldiano for por ele identificado como um hospedeiro. É algo muito parecido com o imprint do Crepúsculo, algo que inclusive eu já tinha colocado no roteiro desse vídeo, quando eu vi o vídeo ali, a live do VideoQuest, ele também citou isso, e porra, a gente tá citando o Crepúsculo falando sobre Shingeki no Kyojin. Yeah! E foi isso que aconteceu dentro da Mikasa quando o Eren estava em perigo. Ela identificou ele como um hospedeiro, e a gente vai falar sobre esse hospedeiro daqui a pouco, e despertou os poderes de titã mesmo mantendo a forma humana. E isso sim é mega interessante, isso sim é muito
faz muito sentido. Não é uma besteira que o Eren falou. A primeira foi uma besteira, na minha opinião. Ele falar do Armin daquele jeito foi uma besteira, mas em relação a Mikasa, em relação a Zackman, aparentemente é sim. Se você reparar bem, os 3 Zackman que tiveram algum destaque na história, eles estavam associados, eles eram basicamente guarda-costas de algum Eldiano. No caso do Levi, ele não era muito guarda-costas do Erwin, mas ele tava ali, a relação entre eles, a conexão era muito grande. Mas, hospedeiro do quê? Porque eu procurei em inglês e também tá como hospedeiro. E o que seria hospedeiro? Ele seria um hospedeiro possível do Titã original, do Titã primordial? Pode ser um hospedeiro da fé, da devoção de um Ackman a ele? A palavra hospedeiro é um pouco complicada. Pode indicar várias coisas, então não vou ficar teorizando sobre também, vou só dar aquele chute básico. Mas basicamente tanto faz, porque no final das contas o Ackman vai proteger o hospedeiro, ele seja seja o que significar, ele vai ser protegido. E essa parada aí dos Ackman basicamente explica por que a Mikasa é tão apagada, por que ela é tão basicamente um guarda-costas do Eren e só. Isso salva a Mikasa, isso salva o personagem Mikasa de não ser um personagem raso? Não, porque a gente tem o Kenny, e o Kenny foi um dos personagens mais expressivos, foi um dos personagens mais interessantes do mangá até agora. Ou seja, isso não salva a Mikasa de ser um personagem raso, mas talvez seja uma oportunidade pra ela criar uma personalidade só dela, ou ela demonstrar, ela mostrar, ela colocar pra fora essa personalidade que ela esconde. Mas ainda assim é um negócio muito interessante, essa parada do Zackman pra mim é muito interessante. E foi uma revelação muito importante, infelizmente seguida disso. Eren falando que sempre odiou a Mikasa. Uau, que plot twist. De duas, uma. Ou isso é uma mentira do Eren, espero que seja, na verdade, é essa que eu não vou nem apostar nela, eu só quero que seja isso. Uma mentira do Eren pra tentar afastar a Mikasa, pra tentar libertar ela desse imprint Ackman. Fazer com que tanto ela quanto o Armin parem de proteger ele, parem de tentar proteger ele pra talvez salvá-los de uma morte possível. Talvez ele saiba ou acredita que no final ele vai acabar morrendo e não quer que eles sejam envoltos nisso. Envoltos é a palavra certa, envolvidos, enfim. Ou é só mais uma visível canetada do autor, mais uma Izanhamada, onde o personagem vai contra ele mesmo porque o autor quer e só. Que merda se foi isso, que merda. Eu realmente espero que seja a primeira opção, e é por isso que eu falo Eren Sasuke. Não tô desmerecendo ele falando isso, eu só tô fazendo uma alusão, porque foi exatamente o que o Sasuke fez. Ele desprezou todo mundo, a vila e a Sakura e o Naruto, que ele admirava o Naruto, inclusive ele desprezou tudo isso, porque ele sabia que pra seguir o caminho dele, pra alcançar os objetivos dele, ele precisava estar sozinho. Tomara que seja isso, tomara que o Eren esteja fazendo a mesma coisa, e eu voltei a falar Eren, era pra falar Eren. Foda-se, vai ser Eren. Eu falei Eren há 4 anos nesse canal, vai continuar sendo Eren. Foi um momento triste de ver, foi um quadro triste de ler, e eu não quero que eles briguem, eu quero que eles sejam amigos. E a minha pergunta é pra quê? Pra que toda essa treta? Será que o Zeke e a facção Yeager não acreditam que Paradis vai vencer essa guerra? Será que os irmãos e a facção Yeager querem que Paradis ou Eldia, Império Eldia, sei lá qual que é o nome que se dá hoje em dia, eu não lembro mais. Será que eles querem que eles vençam a guerra? Tudo que o Eren sempre quis desde o começo, o objetivo da vida do Eren era matar todos os titãs. Então eu acho que o caminho mais fácil pra isso é matar todos os Eldianos. Se pá, é isso. Ou dependendo de como for, ele também pode devorar todos os titãs e se cristalizar. Apesar de eu não apostar que isso vai funcionar muito, até porque camiseta e Miriam Fritz, o sorteio vai ser na próxima quinta-feira, no dia 21? 20, deixa eu ver aqui. O sorteio vai ser na próxima quinta-feira, dia 20, às 20 horas, 8 horas da noite, lá na Streamcraft. O link tá aí embaixo na descrição. E vai ser apenas entre os patronos, o pessoal que doou acima de R$25 no último mês. Próxima quinta-feira, dia 20, às 20 horas, às 8 horas da noite, lá na Streamcraft. Não esquece. E se quiser participar do próximo sorteio, o link tá aí embaixo. O link da campanha do Padrim tá aí embaixo na descrição do vídeo. Por favor, me ajuda lá. Eu me chamo Creator, esse é o canal Nerdcide. Se curtiu o vídeo, por favor, não esquece de deixar seu like. Beijo na bunda, sayonara e Nerd Wins. Tá muito calor, tá muito calor. E eu espero que o barulho do ventilador não tenha atrapalhado o áudio desse vídeo.